Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 7h05. Muito bom dia. Está no ar o RIC Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco no que acontece aqui no nosso estado. O Grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. E também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com a equipe da Jovem Pan aqui no Paraná te deixo bem informado. Denian segue em sua semana de folga, mas nós estamos por aqui até às 8 da manhã, junto comigo, Terribas. Bom dia, Tê. Bom dia, Mark. Hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro. Olha só, e desde já você já pode participar pelo WhatsApp. Telefone é o 41 98504 5092 98504 5092. Lá no Facebook é só digitar na barra de buscas RIC mais PR para nos ver e ouvir pela live. No Twitter estamos no @RIC mais PR e nós já começamos sem perder tempo falando de previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. Quinta-feira com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia na região oeste. Não se descarta, inclusive, chuvas fortes com raios e ventos. Já aqui na região de Curitiba, a chuva vem à tarde e à noite. As temperaturas não sobem muito, de acordo com o CIMEPAR. Agora, Curitiba tem 16 graus, a máxima hoje não passa dos 24 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 17 graus agora, máxima de 26 nos Campos Gerais. Cascavel tem 20 graus, máxima de 29 no oeste do estado, e Foz do Iguaçu tem 25 graus, máxima de 30 na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. Atenção, você que vai a São Paulo, Congonhas também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h07 e nós começamos o RIC Mais Notícias desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, te contando que a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, usou o plenário na última terça-feira para criticar o desembargador João Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concluiu o voto do ex-presidente Lula contra a condenação em primeira instância no processo da Lava Jato que envolve o triplex do Guarujá. Esse desembargador fez um voto sobre a sentença dada pelo juiz Sérgio Moro ao presidente Lula em 100 dias. Nós não estamos aqui pedindo que seja feito mais rápido ou mais lento. Nós só queremos que seja feito igual é feito para todos os outros casos. Daí a Gleisi reclamando então de quantos dias Gebran Neto demorou para dar o voto contra Lula. Ela criticou o fato dos magistrados darem entrevista e acusa o desembargador Gebran de ter dito que não leu o processo contra Lula. Presidente de tribunal e juiz tinha que se ater aos autos. Entrevista não é para o judiciário, mas deu uma entrevista dizendo que, embora não tivesse lido a sentença do juiz Sérgio Moro, a considerava irretocável. A senadora ainda disse que os juízes estão com pressa para tentar tirar de Lula as eleições do ano que vem. Querem tirar o Lula da política? Não tem problema, tirem. Coloquem um candidato competitivo e um programa. Ganhem nas ruas e no voto. Tenham coragem. Vocês estão com medo? Porque o presidente Lula está crescendo nas pesquisas? Portanto, TRF4, sejam isentos e tem que inocentar o presidente Lula, posto que não tem provas. Essa é a Gleisi Hoffmann. Tem que ser isento desde que inocente o presidente Lula. Tem que dar risada do que fala a senadora, obviamente. Está descompensada lá na tribuna do Senado da República. A verdade é, Gebran demorou menos tempo para dar outras sentenças importantes, como contra Eduardo Cunha, por exemplo, como contra o amigo do Lula, o José Carlos Bunlai, que é pecuarista, amigo do Lula. Então os votos desses dois réus da Lava Jato demoraram menos tempo do que o voto do Lula. Mas aí ninguém do PT reclama. Se é contra Eduardo Cunha,
que é para eles o maior inimigo, que foi o homem que tirou Dilma Rousseff do poder, daí tudo pode. Agora, se é contra o Lula, daí tem reclamação, tem chiadeira, tem a Gleisi falando que o tribunal tem que ler melhor os processos, enfim. Vale lembrar que esse é um voto. O PT tá chiando tanto por causa disso, é um voto, são 3 votos. Então agora o Leandro Paulsen, que é o desembargador relator da turma, vai ler o processo, vai ler o voto do Gebran e vai decidir como vota, e aí depois vai marcar o julgamento. Então o processo está correndo normalmente. Agora, o que eu não entendo é por que o PT está reclamando que o processo está andando rápido. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro que entre na justiça, quer o quê? Que o processo ande rápido. Ou alguém quer que demorando, não, eu vou entrar na justiça lá e vou rezar pro juiz demorar uns 3 anos para julgar. Ou seja, então fica mais do que claro que o problema é porque o processo está andando e o PT sabe que as chances de condenação do ex-presidente Lula em Porto Alegre são grandes. Há inclusive setores do PT, da cúpula petista, que já dão como certa a condenação. Então o problema é esse, o medo da condenação que se aproxima. Agora o choro é livre. O processo está andando rapidamente, que bom. Lula é idoso, então tem prioridade na tramitação do processo. Isso é importante falar. Qualquer idoso que tem ação correndo na justiça tem prioridade na tramitação. Isso é um princípio da justiça. Então o processo está andando como tem que andar, está obedecendo o rito processual adequado. Agora o relator está com o caso. Vamos ver quanto tempo o Leandro Paulsen vai demorar para dar o seu voto e aí marcar o julgamento. Segundo o Thompson Flores, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, esse processo contra o Lula deve ser julgado lá para maio do ano que vem. Essa é a previsão do presidente do tribunal. E ele já fala isso desde que o processo subiu para Porto Alegre, né, quando o juiz Sérgio Moro sentenciou Lula a 9 anos e meio de prisão. E ele já entrou com recurso, o processo subiu a Porto Alegre e desde então o tribunal já fala, ó, lá para maio vai sair essa decisão. E agora, só porque o desembargador fez o processo andar, o PT está reclamando. Enfim, 7h12 agora. E o pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias, postou na página do Facebook uma foto com 2 representantes do governo Beto Richa para deixar claro que está conversando com todos os lados. Na foto, o pré-candidato aparece recebendo o chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni, do PSDB, e o líder do governo na Assembleia, o deputado Cláudio Romanelli, do PSB. Como noticiamos aqui na semana passada, Osmar Dias se encontrou com o senador Roberto Requião, do PMDB, que foi à internet avisar que os dois estavam se preparando juntos para a campanha eleitoral de 2018. Mas, segundo o pré-candidato, ele ainda não escolheu se aliar a ninguém e está conversando com todo mundo. Portanto, o Osmar Dias desmentindo, de certa forma, o Requião, que foi para a internet, correu para a internet dizendo que havia uma aliança, havia uma conversa mais consolidada. E agora Osmar Dias já disse na semana passada que está conversando, na verdade, com todo mundo, não só com o Requião, então não tem aliança formada. E agora tirou foto com o Valdir Rossoni e com o Cláudio Romanelli, que são aliados do governo Beto Richa. Agora a pergunta que fica é: seria Osmar Dias o homem da unidade responsável por selar as mãos de Valdir Rossoni e Roberto Requião? Essa foto eu queria ver, hein? Acho difícil de acontecer. Mas se o Requião diz que tá selado com o Álvaro Dias, tá casadinho e não abre, e o Osmar, com o Osmar Dias, e o Osmar tá dizendo que agora tá conversando com o Valdir Rossoni também, então, ou o Osmar vai unificar toda a classe política da velha política paranaense, ou alguém vai ficar de fora. Vamos esperar para ver o que acontece. E agora o Romanelli, que estava na conversa também, que é um homem que conversa com todos, né, e todo mundo. Ele já foi líder do governo Requião, agora é líder do governo Beto Richa. Ele é um homem que os governos passam e ele fica. Agora conversando com o Osmar, sentindo o cheiro, talvez, do que deve acontecer nas próximas eleições. Agora 7h14.
E a Câmara de Vereadores aqui de Curitiba aprovou um projeto de lei que prevê a publicação diária das escolas de médicos que trabalham nas unidades de saúde, das escalas de médico que trabalham nas unidades de saúde. De acordo com a proposta, os horários que os médicos atuam deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura com um banner em destaque na página principal. A proposta é da vereadora Maria Manfron, do PP, e foi aprovada em primeiro turno com unanimidade. Segundo a vereadora, o projeto é necessário para dar mais transparência aos curitibanos com relação às eventuais faltas de médicos nas UPAs. Então, Terribas, quando você for no posto de saúde agora e o médico demorar, você vai poder entrar no site da Prefeitura e ver lá se a escala está completa, se o cara faltou ou não. O cara foi trabalhar mesmo. O que você acha disso aí? De fato, é mais transparência. A gente não pode pensar só nas pessoas mais esclarecidas, né? A gente tem que pensar naquela senhora mais idosa que às vezes não tem acesso tão facilitado à internet ou talvez não entenda tão bem a internet. Isso talvez vai ajudar um pouco mais. Exatamente. E agora, os médicos ficam brabos quando a gente fala, mas a verdade é que uma parcela importante da categoria dos médicos atrasa assim consulta. Quem que nunca ficou no consultório esperando o médico atrasado? Que atire a primeira pedra. E eles não vão trabalhar, enfim. Não são todos, é verdade. Agora tem uma parcela importante que acaba, inclusive, manchando a categoria que não cumpre horário, que atrasa, enfim. E agora essa escala dos médicos publicadas na internet pode ser que ajude em alguma coisa nesse sentido. Afinal, informação do que é feito com dinheiro público e médico que trabalha em UPA é pago com dinheiro público, nunca é demais. 7h16, muita gente aqui participando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E a primeira pergunta, Terribas, é do Marcelo de Ponta Grossa para você, perguntando como estava o show do Pablo Vittar ontem. Não faço ideia, deve ter sido bom. Você sabe que ontem os ouvintes tinham certeza que você eu estava lá. Não estava, eu estava em Cascavel ontem. Surgiu até uma teoria da conspiração que você e Denian teriam ido juntos a Ponta Grossa ver o show. Sério? Não, eu estava em Cascavel. Então tá bom. Negando que estava no show. Mas é uma negação verdadeira ou tipo a do Lula? Não, é negação verdadeira. Eu tenho como provar isso. Tá bom, então Terribas dizendo que não estava no show. Mas deve ter sido um show bom. A Meeting tem uma grande estrutura, não é, Ter? Deve ter sido legal. Não, deve ter sido a verdade. Porque a Mission Fest sempre tem uma estrutura. Enfim, traz grandes atrações, né? A Jovem Pan Ponta Grossa tá sorteando ingressos lá pra Mission Fest. E é uma grande parceira, então você que escuta a Jovem Pan Ponta Grossa aí, fica ligado nas redes sociais, durante a programação, porque tá liberando ingressos pra Mission Fest. Exatamente. Tem cat dealers, muita gente ainda tem. Tem muita gente ainda. Dá pra tomar um chopp lá e se divertir com os shows que vem pela frente. O Haroldo de Curitiba aqui, o Haroldo Ribas, diz que a Glaze chora porque será condenada e presa se perder o foro privilegiado virar nas mãos do Sérgio Moro em 2019. Brinca aí, ele vai morar em Pinhais. O Haroldo aqui falando sobre a situação da Glaze, reclamando que a justiça está muito rápida em relação ao Lula. O Léo de Curitiba diz que a Glaze esquece que o Lula não é um simples ladrão de galinhas. O processo merece rapidez, sim. Ademais, se ele é inocente, qual o problema da rapidez? É interessante, hein, Léo? Boa pergunta mesmo. Se é inocente, é melhor que vá rápido para se livrar logo, né? Da questão. Acabar logo com isso aí, né? O ouvinte... que não colocou o nome, colocou aqui no final o Max de São José, diz que jogando a Glaze no rádio já cedo vocês acabam com o meu dia, reclamando o ouvinte. O que acaba com o dia, infelizmente, são as notícias que vêm lá de Brasília que não são boas. Também tem o ouvinte José de Curitiba. Até quando você acha que sai a decisão sobre a condenação do Lula? Na sua opinião, ele será condenado? Sim, na minha opinião, ele será condenado. O processo tem provas robustas. Não é à toa que o juiz Sérgio Moro já o condenou a 9 anos e meio de prisão. E o prazo que o próprio Tribunal de Porto Alegre tem dado aí, tem se programado internamente, é maio do ano que vem. Até lá esse processo deve correr o que tem que correr e vai ter a confirmação ou não da sentença do juiz Sérgio Moro. Só é importante lembrar ao ouvinte que o processo, por mais que tenha a decisão em segunda instância, ele não acaba, ele vai subir a Brasília. E aí, amigão, aí você sabe como é que é Brasília, né? Vai cair lá no Supremo, né? No berço esplêndido do Supremo, e a gente sabe que as coisas lá não correm como correm nas mãos do juiz Sérgio Moro e nas mãos do Tribunal de Porto Alegre.
O importante da segunda instância hoje é porque com a regra atual, e eu friso isso, com a regra atual, Lula seria preso e seria impedido de concorrer às eleições pela lei da ficha limpa se condenado for em segunda instância. Mas pode ser que tudo mude. Pode ser que tudo mude. Gilmar Mendes já disse essa semana que tem que rever a questão da prisão em segunda instância. Então, vamos esperar para ver o que acontece. A classe política está se movimentando para tentar resolver isso. O ouvinte que não colocou aqui o nome, final do telefone 6370, diz que todo culpado quer que o processo ande devagar. E ele cutuca aqui a questão do PT sobre o Lula. O Aníbal também aqui critica a senadora Gleisi Hoffmann. O Maicon pergunta por que 3 votos, o que ele fez diferente de nós. Na verdade, Maicon, todo o processo funciona assim. Tem o juiz de primeira instância que julga o caso. Quando a parte apela, que se chama no direito, enfim, quando a parte questiona aquela condenação, sobe ao tribunal, tanto estadual como federal, no caso do Lula. E aí é uma junta de desembargadores, que se chamam de turma, que se reúnem para julgar. Então todo o processo funciona assim, não é só o Lula. Então por isso que tem 3 desembargadores agora que vão analisar o caso e vão confirmar ou não a sentença do juiz Sérgio Moro. Só para registrar aqui, o José Augusto Camargo de São José dos Pinhais também está conosco, também o Jackson de Araucária, também a Cristina Maranganon, enfim, muita gente aqui pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Hora do break, Tê? Mark, antes da gente ir pro break, tem um recado pro pessoal aí que a gente tá dando um par de ingressos pro show do Thiago Arancan, tá? Então o pessoal pode participar aí pelo WhatsApp, que tem ingressos pro show do Thiago Arancan, que acontece dia 9 de dezembro no Teatro Guaíra. O que tem que fazer, Tê? O que tem que fazer? Tem que mandar uma mensagem com o nome certinho, tá? Quem você quer levar no show. E aí, fora o par de ingressos do show do Thiago Arancan, que é dia 9 de dezembro lá no Guaíra, você vai ganhar um CD do cara também. Tá bom? Então quem gosta aí de música clássica, quem gosta, né, de ouvir esse tipo de música, é só você participar aí com a gente, dar de presente pra mãe, dar de presente pro pai, enfim. Quiser ir no show também. É amanhã o show, né? Dia 9. Dia 9. Não, é dia 9. Desculpa, então sexta. Não, sábado. Isso, quem quiser comprar ingressos do show, acessar o disqueingressos.com.br ou 3315-0808. Tá certo, então. Beleza? Break rápido, daqui a pouco voltamos. Rick Mais Notícias. Agora 7h26, muitos ouvintes perguntando onde está Denir Couto. Um deles é o Wellington Batista Forquim, aqui pelo Facebook, perguntando onde está o Denir. Ele oficialmente está de folga, oficialmente não, ele está de folga essa semana, não falou oficialmente para onde vai, mas o Terribas tem um palpite aí. Que aconteceu? Eu sei, ele falou pra mim, ele foi participar do 15º campeonato de chula. O que é chula, pro ouvinte? Chula é aquele campeonato que joga um pau no chão, assim, o gaúcho. É só o gaúcho que faz, joga um pau no chão, aí tem que ficar pulando de um lado pro outro sem encostar no pau, entendeu? É isso, daí ele foi participar do 15º campeonato de chula. Você que não sabe o que é chula, coloca no YouTube aí que tem uns videozinhos lá que explicam bem. É uma dança. E ele tá lá no interior do Rio Grande do Sul, no CTG, participando. Isso, no CTG, o 15º campeonato de chula. Lá está Denir Couto. Tomara que o Denir ganhe. Tomara que ele ganhe. Ano passado vai ele trazer ganhou. um troféu pra mostrar pra nós aqui e tal, enfim. Ano passado ele ganhou o campeonato de chula. Vamos ver aqui na semana que vem o troféu do Denir Couto no campeonato de chula. 7h27 agora. O ministro Gilmar Mendes disse nesta terça-feira que o país não pode substituir a classe política por funcionários públicos, ainda que graduados como juízes ou promotores. Segundo ele, o país precisa de profissionais da política, porque é essas pessoas que se dedicam à atividade política que têm todo um aprendizado especial. O ministro ainda disse que, como a população não pode igualar todos os políticos como corruptos, porque essa lógica levaria a sociedade a total descrença política. Nos últimos dias, Gilmar Mendes, que costuma fazer críticas públicas à Operação Lava Jato, a quem atribui a transformação da prisão preventiva em prisão eterna, vem sendo alvo de críticas por negar a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio de segurança máxima fora do Rio de Janeiro e por mandar soltar pela terceira vez o empresário do setor de transportes do estado do Rio de Janeiro, Jacob Barata Filho. Então, Gilmar criticando aí os técnicos que atuam no judiciário, no legislativo e também no executivo. E, segundo ele, o que o país precisa é de profissionais da política. Isso é a fala do Gilmar, ele que é conhecido aí e reconhecido como o homem que solta todo mundo lá no Supremo.
Não tem coincidência não. Ele pensa assim e talvez por isso é que quando chega caso de político nas mãos do Gilmar, eles ganham a liberdade. 7h28, em menos de um mês no cargo, o novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, decidiu trocar até agora o comando de 13 superintendências pelo país, incluindo a aqui do Paraná. O delegado aumentou a participação feminina na chefia da Polícia Federal. O número de superintendentes mulheres saltou de 1 para 7. Ele promoveu, por exemplo, a delegada Érica Marena, que era de Santa Catarina, a superintendente de Sergipe. A Érica Marena é a mãe da Lava Jato, ela que batizou a Operação Lava Jato, ela que começou as investigações e agora é a superintendente da PF no Sergipe. Aqui no estado vizinho, quando ela estava em Santa Catarina, ela conduziu a investigação que culminou com o suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelier e agora está na mira do Ministério da Justiça. Aqui no Paraná, o delegado Maurício Valeixo assumiu a vaga no lugar de Rosalvo Franco. Valeixo vinha exercendo o cargo de diretor de combate ao crime organizado. Quando fez a troca, Segovia disse que a escolha foi porque a Superintendência do Paraná precisava de alguém especializado para evitar frear as investigações da Operação Lava Jato, e o nome de Valeixo também agradou os delegados que aqui trabalhavam. Então, Valeixo agora tocando o trabalho da PF no estado, e as investigações da Operação Lava Jato seguem normalmente, assim como as investigações da Operação Carne Fraca. Pessoal, inclusive, ouvindo delatores, vem muita coisa por aí na Operação Carne Fraca. 7h30 agora. Falando em Lava Jato, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, responsável por revisar as decisões do juiz Sérgio Moro, decidiu manter o bloqueio de bens do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Os desembargadores negaram o pedido da defesa dele, que queria o desbloqueio de 3 milhões congelados por ordem de Moro. Bendini segue preso em Curitiba e é acusado de receber 3 milhões de reais em propinas da Odebrecht para facilitar a vida da empreiteira com contratos da Petrobras. Esses desembargadores são os mesmos, são os 3 mesmos que vão julgar Lula. O Ministério Público Federal aqui do Paraná vai devolver 600 milhões à Petrobras, recuperados por meio de acordos de delação premiada na Operação Lava Jato. Segundo a Procuradoria, será a maior quantia já devolvida em uma ação de investigação criminal no país. O repasse será feito amanhã de manhã, diretamente à Petrobras, durante um evento com o presidente da estatal, Pedro Parente, aqui em Curitiba. Será a 4ª devolução da Lava Jato à Petrobras. Em novembro do ano passado, o Ministério Público Federal no Paraná comunicou a restituição de pouco mais de 200 milhões em recursos da corrupção recuperados pela operação para a estatal. A soma das 3 transferências anteriores chegou a 500 milhões de reais. Então agora já tinha devolvido 500 milhões, agora amanhã volta para a conta da Petrobras mais 600 milhões. Esse é o resultado da Lava Jato. Quando você ouvir falar que a Lava Jato tem prisões eternas, que a Lava Jato destruiu a política brasileira, que a Lava Jato persegue esse partido ou aquele, esquece tudo isso. O que importa é isso aqui. Tem mais de 1 bi devolvido para a Petrobras. 1 bi que foi roubado, desviado, que saiu de conta de corrupto, de doleiro, de operador de esquema, e estão de volta nos cofres da Petrobras. Agora, a minha dúvida é o seguinte: a Petrobras aí recuperou mais de 1 bi roubado. Será que a gasolina baixa? Baixou. Foi pra 4 e... Eu tava em Cascavel, a gasolina tá 4,20 em Cascavel. Meu Deus do céu. 4,20. Como é que alguém consegue trabalhar? Como é que alguém consegue, manter o funcionário, que às vezes, você tem empresa, você precisa fazer transporte. Como é que alguém consegue manter isso, com 4,20 na gasolina? E não só isso, A transportadora repassa isso pro custo do produto e nós pagamos também um pouquinho disso na prateleira, na gôndola do supermercado, enfim. Mas pelo menos uma boa notícia: o dinheiro roubado está voltando aos cofres da estatal. 7h33 agora. E essa história agora é daquelas que a gente fica olhando o vídeo, que tem um videozinho do pessoal fazendo o que fez, e se perguntando aonde chega a ignorância humana, a burrice humana. Vândalos jogaram um carro da prefeitura de Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba, dentro de uma piscina.
O caso foi registrado na noite da última segunda-feira na Vila Olímpica da cidade, que é um polo esportivo da administração municipal. Segundo testemunhas, 5 pessoas pularam a grade de ferro e empurraram o carro até cair na água. Até agora, ninguém foi identificado. O veículo já foi retirado da piscina e, enfim, a gente se pergunta, a que ponto chegamos com o vandalismo? Você viu o vídeo, Tenão? Não vi ainda. O vídeo mostra certinho, era uma câmera noturna, obviamente, era de noite, e os caras pularam um muro, eram 4 ou 5 pessoas, e daí todo o processo, eles abrem o carro, desengatam, baixam o freio e vão empurrando, daí o carro fica na beira da piscina ali, sabe, cai, não cai, eles vão lá e empurram mais um pouquinho pro carro cair na piscina. Era um Uno branco, é um carro, em tese, dos mais baratos do mercado, mas mesmo assim é dinheiro público. Pra quê, né? E sem objetivo nenhum, né? E é o mesmo pessoal que reclama que a prefeitura não faz nada, que a prefeitura não arruma a rua, não arruma o bairro. Bem isso. O carro aí custa 25, 30 mil reais, foi jogar na piscina. Com esse dinheiro, por exemplo, dá pra pagar médico, dá pra tapar buraco da rua, que é um dinheiro agora que a prefeitura vai ter que gastar para recuperar lá o veículo. Nesta semana, criminosos furtaram a iluminação cênica da estufa do Jardim Botânico. Além do Botânico, desde o início do ano, a prefeitura aqui de Curitiba já registrou 50 furtos de luminárias e 20 postes vandalizados. O prejuízo até agora com os furtos e vandalismo passa de 94 mil reais aqui na capital e, claro, quem paga a conta é você aí, ouvinte, é eu, é o Terribas, é todo mundo que paga impostos. Portanto, assim, o cara que faz uma burrice dessa, que é vândalo, que destrói patrimônio público, pra mim se equipara a um corrupto, porque ele tá pegando dinheiro público e jogando no ralo. O corrupto, é verdade, usa o dinheiro que ele desvia para proveito próprio. Agora, o vândalo é tão burro que nem isso ele faz. Que nem para proveito próprio. Né? Ele vai lá e destrói, pelo prazer de destruir. Ele vai lá, ele picha, ele quebra. E tem uns caras que picham que ele não consegue nem saber como, né? No topo do prédio, os caras dão um jeito. Não sabe nem como é que sabe escrever, né? Tem isso. É tão ignorante, né? Que ainda sabe escrever. 7h35 agora. E 5 policiais de Foz do Iguaçu são investigados pelo GAECO por cobrar propina para liberar veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. 3 desses policiais foram presos em flagrante na última terça-feira por posse ilegal de armas, munições e também de drogas, como explica o coordenador do GAECO, Tiago Lisboa. Além do crime de posse irregular de munição e acessório de arma de fogo, o policial também vai ser autuado por obstrução da justiça, porque ele destruiu um aparelho de telefone celular no momento em que foi determinado que ele apresentasse o aparelho celular para as autoridades policiais do GAECO. Além dos 3 policiais presos, outros 2 são investigados pelo GAECO por falsificarem boletim de ocorrências, usar documentos falsos e corrupção passiva. Eles podem responder também por formação de quadrilha, porque agiam juntos. Segundo as investigações, no começo desse ano, os 5 policiais civis teriam apreendido 3 veículos carregados com cigarros. Para liberar um desses veículos, segundo o GAECO, os policiais cobraram uma propina no valor de 25 mil reais. Os policiais foram afastados. A decisão judicial determinou o afastamento cautelar das funções desses 5 policiais civis. Eles estão afastados das funções. Foi determinado também o recolhimento cautelar da arma, do distintivo, da cédula de identidade funcional, colete e viaturas que estivessem acautelados com esses policiais civis. Tá aí, portanto, esse caso que chama atenção lá na região da Tríplice Fronteira, policial preso por corrupção, por liberar contrabandista. 7h37 agora. Tem ouvintes participando aqui da nossa programação. Um deles aqui, o Rafael Ferreira, de Campo Largo, mandou pra você depois o vídeo, viu, Tê? Depois dá uma olhadinha no vídeo do pessoal jogando o carro lá na piscina. Ele tá indignado com a situação também. Tem a participação da ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 4758, dizendo que para ela é hipocrisia ouvir políticos dizendo que o petróleo é nosso, gasolina R$4. Na opinião dela, tem que privatizar tudo. Já a ouvinte Paula participa conosco, dizendo: devolver o dinheiro para a Petrobras só para roubarem de volta. Paula, sabe que isso é uma preocupação importante, não só sua, de muitos ouvintes que participam no mesmo sentido, e também do juiz Sérgio Moro.
contar um bastidor aqui da Operação Lava Jato. Na última devolução, quando o Moro encaminha o dinheiro para Petrobras, no despacho, na sentença, enfim, no papel que oficializa a devolução do dinheiro, o juiz Sérgio Moro, inclusive, colocou lá a ressalva, que era para investir, que ele pedia, né? Que preferencialmente a Petrobras investisse o dinheiro em programas de compliance, que é a maneira aí que a empresa previne novos crimes, novos furtos, ou seja, investisse o dinheiro na prevenção de novos desvios. A Petrobras, quando recebe dinheiro, entra no caixa da empresa, ela usa conforme o conselho define, enfim, como a empresa entender melhor. Agora, é importante dizer que o juiz Sérgio Moro também tem essa preocupação. Quando ele devolve o dinheiro, ele fala, invistam preferencialmente em programas de combate à corrupção dentro da empresa. É isso que a gente espera e vamos ver o que acontece. Agora, a minha compreensão pessoal, de quem acompanha a Lava Jato há 4 anos, na prática, é que a Petrobras hoje, ela se reinventou sim. Hoje ela tem um programa de compliance muito mais efetivo. Aquela propaganda deles, a Petrobras mudou, não é tão mentira não, viu? Os próprios funcionários da Petrobras, os servidores da Petrobras estão mais conscientes e estão denunciando quando vem qualquer ilícito. E outra, né? Pelo menos dentro da Petrobras, os diretores acham que tem medo de roubar, né, Tê? Não é possível. Depois disso, se o cara roubar de novo, daí, enfim. Vamos esperar. A esperança é a última que morre, a gente escuta também, eu escuto bastante o pessoal falar assim, a gente é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, mas tem a gasolina mais cara. É que o nosso imposto é o mais alto do mundo, fazer o quê? Pois é, exatamente. Mais da metade do preço da gasolina, inclusive, é imposto. Também tem o Eduardo Henrique aqui, mandando bom dia pro pessoal de Colombo. Na opinião dele, o Denier tá de ressaca do título ainda. Não tá, o Denier tá no campeonato de chula. Ele falou pra mim que passou pras oitavas de finais. Ele deu a Já passou pras oitavas, Tá certo. Campeonato de chula, 15º campeonato de chula. Que tipo de música eles dançam nesse campeonato? É música gaúchesca, né? Não faço ideia. Tá. O Rafael Ribeiro diz que tá participando aqui do jornal, pede o ingresso do Thiago Arancan, daqui a pouco ele vai sortear ele. Também tem o Alcione de Foz do Iguaçu. Lá a gasolina tá 4,39, Tê. Então na Tríplice Fronteira, tá dando. a gasolina 4,39. Aí você vai no Paraguai, é menos de 1/3 da gasolina. A gasolina que sai do Brasil, que vai para o Paraguai, que a gente abastece o Paraguai, lá é mais barata que do próprio país de origem. E mais pura ainda. E mais pura, porque aqui é isso, né? Você paga 4,39 e não tem a certeza que você não tá batizada dentro do tanque, né? O Brasil é duro, gente. Metade é álcool, outra metade é água, a gasolina. Você coloca... A gasolina aqui é assim, a metade álcool e metade água. Você vai no posto, você não sabe se o cara batizou a gasolina ou não. Você pega um táxi, um Uber, ou sei lá, um desses transportes individuais, você não sabe se o cara vai dar uma volta ou não a mais para cobrar um pouco mais. Você vai, esses dias eu vi a matéria, você vai num hotel, você não sabe se os caras trocaram o forro de cama ou não. Então tudo aqui você tem que ter o pé atrás, tudo aqui tem um jeitinho, tudo aqui tem a malandragem. Os brasileiros são heróis mesmo por conviver desse jeito. Enfim, os ouvintes aqui todos participando muito sobre a questão da Petrobras, se o Estado é corrupto não se resolve nada, enfim, e isso é verdade também, por isso que todos os procuradores da Lava Jato dizem que a operação não vai resolver nenhum problema, ela vai conter pontualmente um roubo específico que aconteceu na Petrobras. A gente não sabe, inclusive, se não estão roubando de novo nesse momento. Então, o que tem que fazer é saber votar no ano que vem, é a sua oportunidade. Inclusive, quem falou isso ontem foi o juiz Sérgio Moro, ele que foi eleito o brasileiro do ano pela revista Isto É, que faz um concurso lá dos melhores brasileiros do ano. Ele foi eleito o brasileiro do ano, o juiz Sérgio Moro, e no seu discurso puxou a orelha do povo, dizendo que não adianta nada não saber votar. A frase foi: em 2018, devemos rever em quem vamos votar. Isso será um ponto decisivo na mudança do nosso país, disse Sérgio Moro. 7h42 agora. Bom, Marco, é o seguinte, em comemoração ao 46º ano da existência dos cães da Polícia Militar do Paraná, dia 10 de dezembro vai rolar aí a terceira caminhada Jovem Pan no Parque Barigui, pro pessoal ir lá se divertir com o cãozinho, ganhar vários presentes e ver de perto aí como é que são utilizados os cães do Batalhão de Operação Especial da PM. O horário de saída é a partir das 9 horas, próximo ao heliporto, e ainda vai rolar uma super competição lá do Meu Cão, é Minha Cara. O cãozinho que for mais parecido com o dono leva um prêmio bem legal
tá? Então é dia 10 de dezembro no Parque Barigui, a terceira caminhada Jovem Pan. O evento é gratuito e o patrocínio é da Magnus, de Sabor a Magnus Entende, a Vetsan Centro Médico Veterinário e apoio Rede de Proteção Animal de Curitiba e BOP Operações com Cães. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Só um pouquinho aqui, só pra ver como que é grande a nossa audiência na Tríplice Fronteira. Nós falamos do preço da gasolina aqui, choveu de ouvinte contando aqui que vai pro Paraguai abastecer o carro lá. O Júlio de Foz do Iguaçu, também tem o telefone 5984, também o ouvinte Kleber Pimentel, todo mundo falando que encheu o tanque no Paraguai por R$2,51. Ou seja, em Foz, do lado da fronteira, tá R$4,39 o litro. No Paraguai, a poucos metros, Cidade do Leste ali, tá R$2,51. Isso é ser brasileiro. Vambora? Vambora. Rick Mais Notícias. 7h48, estamos de volta. Rick Mais Notícias. E agora é hora da gente falar de saúde com oferecimento da AGMed Planos de Saúde. Acesse agmed.com.br. Doutora Cláudia Ode já está conosco aqui bem cedinho nos estúdios da Jovem Pan Curitiba. E hoje o assunto é o jejum intermitente, doutor. Assunto que está na moda. Opa, agora sim, doutora. Oi, bom dia, Marque. Tá na moda o assunto agora? Tá bem na moda. Funciona de verdade ou não? Marque, então é interessante entender que o jejum, ele não pode ser feito de uma pessoa, por exemplo, que come de 3 em 3 horas, que come muita comida processada e simplesmente ela não ter preparo alimentar nenhum para isso e partir para o jejum. Ela tem que primeiro ir se adaptando a uma alimentação mais saudável, com comida de verdade, menos industrializados, mais proteína, mais gordura, que dá uma sensação maior de satisfação, de saciedade, para na sequência ela poder usar o jejum. Mas ele é muito benéfico em muitos pontos. Quase todas as pessoas podem tentar fazer de uma maneira moderada e sentindo como ela vai ficar, né? Doutora, tem aquelas lendas de Facebook, de internet, que dizem que o jejum não adianta porque o corpo vai, quando você não come, ele vai se acostumar a não receber alimento e vai queimar menos energia. Isso é verdade? Não é verdade. Ainda mais quando você faz dessa maneira intermitente, porque nós ficamos sem a glicose, sem o açúcar no sangue, e naturalmente nós vamos gastar a nossa gordura, que é o que a gente tem mais de 80 mil calorias depositadas em forma de reserva de energia. Então o jejum intermitente é uma boa opção para aquelas pessoas que querem emagrecer. Ele melhora o ganho de massa magra, ele melhora a imunidade, melhora o bem-estar. E um exemplo bom que você pode fazer é fazer um jejum de 16 horas em jejum e 8 comendo no período do dia. Então você pode jantar até às 8, dorme depois e pula o café da manhã, caso o café da manhã não seja fundamental para a pessoa. Tem pessoas que vão dizer, não, eu tenho crise de hipoglicemia, eu passo mal, eu treino muito forte de manhã, aí pode há uma viabilidade de mudar esse horário também. Agora, não adianta só fazer o jejum e não levar o resto a sério, né? Exatamente, as pessoas acham, vou fazer o jejum e depois vou sair do jejum e comer um sanduíche, ou uma batata frita, ou me entupir de bebida alcoólica, não adianta. Na sequência, o que a pessoa tem que fazer é comer comida saudável, ela pode daí almoçar, fazer um lanche à tarde e jantar de novo. Tem pessoas que fazem mesmo depois do jejum, uma restrição um pouquinho maior de calorias, caso ela queira emagrecer ainda. Tem algum tipo de risco? Se ele for bem feito, não. O que a pessoa tem que ter primeiro é a saúde. Então, pessoas com quadros de diabetes, pacientes hipertensos, com alterações renais, alterações hepáticas, ou enfim, que não sejam saudáveis, tem que ter avaliação médica. E, na verdade, eu sugiro que haja uma avaliação médica e nutricional para que se encaixe o melhor tipo de jejum para cada pessoa. Porque a pessoa também não pode fazer um jejum e desmaiar ou passar mal e ter menos produção no trabalho, no dia a dia, né? Doutora, tem muitos ouvintes aqui participando já. Uma delas é a Adelaide, de Ponta Grossa. Ela pergunta o seguinte: tem algum cuidado especial para quebra do jejum, quando a pessoa volta a comer? O cardápio tem que ser específico, alguma coisa assim? O cardápio deve ser o mais saudável possível, né? Com proteínas, com gorduras boas, né? De azeite de oliva, do abacate, de um atum, de um salmão. E não deve também fazer uma refeição exagerada logo em seguida. Então vai almoça de maneira normal. Depois, se ela não sentir fome, ela pode só comer à noite ou ela pode comer à tarde. Mas sempre comida saudável. Evitar o máximo possível os carboidratos.
para que você estimule menos a insulina e tenha menos inflamação. E o jejum, doutora, funciona exatamente para quê? Para perder barriga, para perder peso? Para acelerar o teu metabolismo. Foi comprovado um efeito também benéfico, porque quando nós ficamos em jejum, nós acabamos produzindo várias substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, para diminuir a sensibilidade, aumentar a sensibilidade à insulina, que isso faz com que a gente não ganhe tanto peso, para melhorar a imunidade, para melhorar o bem-estar. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que praticam o jejum intermitente, se sentem bem ativas, bem leves, bem dispostas. Então ele pode ser assim um hábito de vida que a pessoa possa fazer para emagrecer com um objetivo determinado ou só para manter a qualidade de vida. Pode ser feito todo dia, pode ser feito alternadamente. Agora, doutora, depende da atividade também que vai ser exercida. Por exemplo, a doutora comentou que quem for treinar de manhã não pode fazer jejum. Se a pessoa tá acostumada a não comer, mas ela faz um treino leve, moderado, ela até pode fazer para pessoas treinadas e que já estejam acostumadas à academia. Ela não pode nunca fazer um treino forte, ou correr demais, ou fazer uma musculação muito forte em jejum. Ela vai ter hipoglicemia e vai ter um prejuízo no ganho de massa muscular. Mas se é uma pessoa já treinada, ela pode sim, desde que não seja intenso demais. Tá certo. Para terminar, doutor, nossa conversa, a Lívia aqui de Curitiba pergunta: de quantas horas o jejum deve ser? Ele tem que ser, no mínimo, para ser mais eficiente, entre 14 horas para mulher e 16 para homem. Existem jejuns que são o dia inteiro, mas é mais difícil de cumprir. 12 horas pode, no início, ser suficiente para a pessoa que está se adequando, mas o ideal é que seja de 14 a 16. É um período bem interessante esse. Doutora Flávia Ode, sempre dando dicas de saúde aqui para os ouvintes da Jovem Pan. Doutora, muita gente aqui dizendo que vai começar a fazer o jejum a partir de amanhã, hein? Muito bom. O pessoal ficou animado. Isso bom, vai ser bom para a saúde. Tá certo. Obrigado, doutora, pela participação mais uma vez. Até quarta que vem. Sempre lembrando que a doutora volta a qualquer momento em pílulas aí durante a programação da Jovem Pan. É isso aí, com o oferecimento da GEMED Planos de Saúde, acesse a gemed.com.br. Vamos embora, Mark. Vamos lá. Quem ganhou o ingresso do show do Thiago Arancan foi o Júlio Silveira. Ele tá chorando muito aqui, dizendo que ele quer comemorar o aniversário de casamento de 20 anos em alto estilo, de forma VIP, escuta o Rick Notícias Pan merece, enfim. O Júlio Silveira, então, só por causa dos 20 anos que a sua mulher tá te aguentando, viu, Júlio? Faturou um par de ingressos aí. Como é que faz pra retirar, Tê? Tem que passar aqui na Jovem Pan, Mauri Lang Silvério, 56 Pilarzinho e retirar, tá bom? E aí, mais informações a gente passa amanhã do Denian, que ele tá nas oitavas hoje de final. É disputa das oitavas? Hoje é a disputa das oitavas. Se o Denian passar, ele já vai pra quartas de final do 15º Campeonato de Chula. Então tá bom, amanhã mais detalhes. Tchau, até amanhã.